21 de abril. Deixe-me controlar sua mente. A mente é a parte mais inquieta e incontrolável da humanidade. Muito depois de você ter aprendido a disciplinar e conter sua língua, seus pensamentos ainda desafiam sua vontade e se colocam contra mim. O homem é o ponto alto da minha criação e a mente humana é maravilhosamente complexa. Eu arrisquei tudo ao lhe dar a liberdade de pensar por si próprio. Este é um privilégio divino que para sempre o distinguirá dos animais e dos robôs. Eu o fiz à minha imagem, perigosamente parecido com a divindade. Ainda que meu sangue já o tenha redimido, sua mente é o último foco de resistência. Abra-se para a minha presença, deixando que a minha luz permeie seus pensamentos. Quando o meu espírito estiver controlando a sua mente, você estará preenchido pela vida e pela paz. Bom, vamos fechar os nossos olhos e, com um sentimento de gratidão, iniciarmos mais um evangelho, mais uma leitura da nossa noite e que possamos ser inspirados pelos amigos de luz para aprendermos, para realizarmos essa troca, né, tão boa que a gente faz aqui todos os dias de conhecimento, de experiências, sempre baseados na palavra de Jesus, tão antiga, mas tão renovadora, tão atual, que possamos nos fortalecer nessa palavra para sermos fortes não só por nós, mas também por quem está próximo de nós, para que possamos levar a luz, levar o acolhimento, a paz, onde quer que a gente passe. Meu Deus, muito obrigada por estarmos aqui e gostaríamos de pedir também pelas pessoas que estão impossibilitadas, né, de pedir por elas mesmas, por algum motivo, que a sua luz possa sempre se fazer presente e que possamos, de alguma forma, com nossas energias renovadas, auxiliar quem está próximo, de alguma forma, que possamos ser essa luz nesse momento, a irradiar, a se espalhar ao nosso redor, sempre fazendo esse bem, esse carinho para os outros, que também é uma caridade. Muito obrigada, Pai, por estarmos tendo essa oportunidade de fazer o bem para a gente e para os outros também. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para ler? Levanta o dedinho, quem gostaria de ler? A Luciana, a Lívia! Deixa a Lu? Ou vai você? Não sei. Vai, Lu. Capítulo 13, item 10. Vou fechar a porta. Item 10. Sobre a caridade material e a caridade moral. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o mesmo necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz, uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós. Eu sofri, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, sou feliz agora.
Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças, que já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sob as más tentações, dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência. E em lugar de pequenos vagabundos, terei feito homens. Está ainda aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também: ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento, que os dispersa somente, Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a. Ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala, então. Mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolarei com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos, a cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos todas ao redor desse estandarte, e dele receberei a felicidade e a consolação. Um espírito protetor, Leão, 1860. Então, falou muito. A Lívia tinha acabado de orar, falando sobre isso, para a gente orar pelas pessoas que não podem orar por si mesmas nesse momento. E é isso, é a caridade. A pergunta é: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o mesmo necessário? Nós não precisamos de muita coisa para fazer a caridade, a não ser da consciência que ele fala aqui no final do texto. Se a nossa consciência estiver desperta para esse momento, principalmente, né? E se a gente conseguir tirar essas camadas de ignorância, de preconceito, de crenças, e que o mal reside, como diz aqui no texto, a gente consegue ouvir essa voz que Lu, seu áudio fechou, mas a gente estava conseguindo ouvir até agora. Estão ouvindo? Agora sim. É porque entrou uma ligação. Não sei até que ponto vocês ouviram, mas o texto fala dessa consciência, né? Que a gente precisa estar ouvindo ela. Nós estamos numa dimensão onde, eu aprendi isso, as informações chegam com muito ruído, é preciso a gente trabalhar esse nível de consciência, esse nível de informação que chega para a gente. A gente faz isso através de uma expansão mesmo, retirar as ignorâncias, as crenças, parar de se contaminar com coisas negativas. A gente precisa estar focado no bem, porque quando a gente está focado no bem, a gente está focado na caridade, a gente consegue enxergar o outro. Se a gente deixar o medo dominar a gente, as vibrações inferiores, a gente não vai conseguir ajudar. Então, a gente precisa se trabalhar essas informações que chegam, expandir essa consciência, purificar essa consciência, para que a gente possa trabalhar em prol do próximo, agindo com caridade, como ele diz aqui tão bonitinho no texto, para cada um ele dá um recadinho, né? Para as pessoas mais idosas, para as crianças,
Então, é possível, a gente pode, de longe, fazer isso pelo próximo, e é uma ajuda, assim, inenarrável. Quem já recebeu esse tipo de ajuda, acho que todos nós, em algum momento na vida, recebemos esse tipo de ajuda. E é tão bom. E muito melhor do que receber é fazer, né, essa caridade. Então, vamos refletir nessa pergunta. Eu não tenho o necessário, como eu vou poder ajudar? Não, a gente tem. É só a gente se trabalhar para isso, estar aberto para isso. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Nossa, tá tudo se encaixando hoje, né? Vocês acham também? Porque o texto que foi lido no inicial também estava falando disso, de consciência, para a gente poder filtrar e ficar conectado, né? Se a gente não tiver muito ruído, foi isso que eu entendi. Depois eu vou ler de novo. Aí depois veio a oração da Lívia, agora veio o texto. Eu acho que tudo nada é por acaso. E quando a Luciana fala da gente não se contaminar com as coisas negativas, né? Hoje em dia o jornal está muito pesado. Lógico que a gente tem que ficar atento, tem que ficar, não ficar alienado, né? Saber o que está acontecendo, mas tem que tomar cuidado de não ficar o dia inteiro só nessa vibe, porque acaba abaixando nossa vibração. E aí a gente não consegue fazer a caridade, né? A gente não consegue, se a gente não conseguir melhorar, tirar esses ruídos e melhorar a nossa vibração, a gente não consegue passar adiante. E é tão legal fazer esse evangelho todo dia, que a gente sabe que está saindo energia daqui e indo ajudar muita gente. Fala, Lu. Só para completar, que eu estava lendo sobre isso, paira no ar uma energia tão, tão pesada de medo, tá todo mundo com tanto medo, né? Que a gente não está conseguindo enxergar as coisas como elas são de fato. Graças a Deus a gente tem esse evangelho que abre um pouco a nossa mente. Mas no ar está esse medo. Então, a gente precisa sair desse lugar de medo, a gente precisa confiar, a gente precisa ter fé. E nós temos ferramentas para isso, né? Nós temos essa ferramenta. Então, é isso, vamos sair desse lugar de medo, vamos trabalhar, vamos praticar, vamos como a gente puder, com as orações, com os pensamentos elevados, mudar essa frequência do medo. Isso mesmo. Alguém mais gostaria de falar do nosso evangelho de hoje, Lívia? Bom, então, e essa última fala da Lu era exatamente o que eu estava pensando, que a gente, com essa situação toda que está acontecendo, né, a gente acaba ficando numa vibração um pouco baixa, né, porque a gente tem medo, a gente tem receio, por mais que a gente, né, esteja se cuidando, tem o medo, claro, da doença, tem o medo em relação à situação do nosso país, né, que a gente sabe que não está fácil, além da doença. Então, são muitas dúvidas, muitas incertezas que ficam, né, na nossa cabeça, acaba nos causando medo, ansiedade. Mas a gente tem que, por mais que a gente tenha medo e esse receio, né, porque somos seres humanos, é normal, a gente tem que se focar muito em oração, né? A oração é muito poderosa. Então, por mais que a gente veja no noticiário que a coisa não está legal, enfim, né, que tudo aquilo que a gente já sabe, a gente tem que ao máximo nos apegar, né, à nossa fé e a Deus, né, porque Ele é o que rege tudo isso aqui, né? Então, nada vai sair do controle dele, né? Pode até sair do nosso, vamos assim dizer, mas não vai sair do controle dele. Então, a gente tem que ter essa fé, né? E pensar um dia de cada vez, porque se a gente também for pensar a longo prazo, parece que a gente se assusta ainda mais. Então, tentar pensar num passinho de cada vez, devagar. As coisas ficaram mais devagar, né? Com esses tempos mais desafiadores, mais difíceis mesmo. Então, a gente tem que ter essa paciência com a gente mesmo, com o próximo. E em relação a fazer essa caridade que a leitura fala, o próprio Jesus, né, o nosso próprio mestre Jesus, ele fala, vós sois deuses. Então, não tem o que a gente
não possa fazer, a gente pode fazer qualquer coisa, entendeu? Então, se a gente se sente, às vezes, pequenininho, mas eu não faço caridade nenhuma. Só por você estar orando por alguém, né? Foi o que eu falei na prece, né? Eu nem sei porque eu falei aquilo, tão natural, de você orar pelas pessoas que às vezes não estão conseguindo. Não sei, às vezes a pessoa está no leito de hospital e a gente sabe que o corpo está desacordado, mas que o espírito está trabalhando. Mas a pessoa está muito confusa. Ela às vezes não está entendendo o que está acontecendo, né? Por muitas das vezes, está em perturbação. Então, se a gente para orar também por essas pessoas, isso já é uma caridade. E foi o que Jesus falou, nós somos deuses, a gente pode fazer qualquer coisa. Então, a oração, né, o pensamento positivo também é caridade. E não tem esse negócio de caridade pequena e caridade grande. Não tem, o negócio é fazer a caridade. O negócio é a ação, né? O que a gente não pode deixar de fazer é a caridade, né? Não importa a proporção, a gente faz de acordo com os nossos limites, até onde a gente consegue ir, que já vai ser uma grande coisa. Se todo mundo fizesse, né, o pouquinho que consegue, já seria uma grande coisa, né? A nossa energia, a nossa vibração aqui na Terra já estaria melhor, né? Então, a gente tem que se apegar a isso, de que não importa o que eu faça de caridade, ou a material, que também é muito bem-vinda nos dias de hoje, ou a que eu falei, de você sentar e orar por uma pessoa que está precisando, não importa, né? O que importa é a gente fazer alguma coisa de fato, desde que seja uma boa vibração, até uma atividade material mesmo, né? Se puder, não sei, tá doando dinheiro, tá dando uma cesta básica, enfim, o que a gente puder estar fazendo já vai fazer uma diferença, já é uma caridade, não ficar medindo a nossa caridade. Nossa caridade não tem que ter termômetro, né? Jesus, não tenho certeza que ele não mede por isso. Esse está fazendo mais, esse está fazendo menos. Ele não vai fazer isso, entendeu? Então, a gente tem que fazer o que a gente consegue no momento que a gente consegue, mas não nos esquecer de fazer de fato. E mesmo com notícias, com tudo, né? A situação toda que está acontecendo, tentar sempre estar em oração, não sintonizar tanto de tá difícil? Tá difícil. O governo, porque isso deixa a gente mais pesada ainda, né? A doença, isso. Tentar, não, mas, poxa, vamos entrar em oração, vamos, entendeu? Vamos tentar enxergar como as coisas podem vir a melhorar e tal. Isso já é um pontinho de luz, né, que vai se propagando e com certeza vai atingir não só a gente, mas outras pessoas fisicamente e espiritualmente que estão próximas de nós. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Se a gente está insatisfeito com alguma coisa no Brasil e tal, não reclamar, não xingar, tentar ao máximo orar pelas pessoas que estão responsáveis por isso, né? Por mais que a situação esteja difícil, orar e tentar ao máximo emanar energias boas, porque de energia negativa já está muito cheio, entendeu? Já está muito carregado. Eu tive alguns relatos assim, né? Eu não sei onde me falaram isso, agora eu não lembro, mas médiuns mais sensíveis, né? Falaram que viam no céu assim e tal grandes massas cinzentas. Isso é energia que está ruim, está pesada, entendeu? Os médiuns mais sensíveis, né, videntes. Então, alguns estão percebendo isso. Então, é que a coisa tá um pouco feia, entendeu? Então, a gente tem que emanar, a gente tem que ser deuses, como Jesus fala, a gente tem que emanar essa luzinha, né? Por mínimo que seja, para auxiliar não só a gente, mas o nosso planeta, né? Que também é a nossa casa, né? Então, é sempre orar pelas pessoas e tentar fazer o nosso melhor, por mais desafiador que seja, né? Nós somos cristãos, é um pouco meio que de dever nosso também, né? Tentar fazer isso o máximo possível. Então, acho que era isso que eu queria falar. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Suelen. Oi, pessoal.
Eu estou muito emocionada com isso tudo. Nossa, é de uma sensibilidade, de uma grandeza muito inspiradora, tudo dito até agora. Eu fiquei muito feliz também pela Luciana ter aberto, porque esse texto foi o texto que eu li ontem. Antes de dormir, eu costumo ler o Evangelho, e foi exatamente esse texto. E o interessante é que ele começa com uma pergunta e ele finaliza com a resposta, né? A Luciana até leu a pergunta: como fazer a caridade que muitas vezes não possuo nem mesmo necessário? Aí lá nos diz: amai-vos uns aos outros, praticar essa máxima, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e ter de consolação. A resposta é aí, é o amor. Né? O amor é que vai nos fortalecer, vai ser a grande, vai ser não, é a grande energia que nos orienta, nos fortalece, nos guia, né? Diante desses desafios, diante desses momentos, né, que a gente está iniciando, como a Lívia ressaltou, a Luciana também, às vezes a gente se sente assim, meio cisão, meio desorientado, e até nós mesmos que estamos buscando ampliar nossa consciência, esse estudo, essa reunião entre todos nós é extremamente necessário, extremamente importante para mim. Eu não consigo nem assim como eu estaria hoje se eu não tivesse vocês. E eu estou fazendo um curso que nem é sobre coach, nada não, é sobre CNV, comunicação não violenta. E é um curso, assim, gente, como é algo assim espiritualizado, assim, algo sensacional. E eu lembro que em uma das palestras fala que nos momentos mais difíceis que nós estivermos passando, são as redes de apoio, são as redes de afeto que a gente mais deve procurar, que é o que vai nos fortalecer para a gente seguir em frente. Exatamente assim que eu me sinto, fortalecida com vocês através dessa rede de apoio. E é exatamente isso que a gente deve fazer. Para a gente conseguir praticar a caridade, quando a gente tiver muita dificuldade em fazer a caridade, é nas redes de apoio, nesses é no amor que a gente vai se fortalecer e vai ter fé para seguirmos em frente. E até nós mesmos, que estamos aqui estudando, às vezes a gente sente alguns momentos, algumas horas de fraqueza. E às vezes a gente tem até vergonha de falar, de admitir. E há de se ter humildade, né, para pedir socorro, para pedir ajuda. Né? Às vezes a gente fica com vergonha, tipo assim, eu estudo, né? Buscando uma compreensão e estou sentindo isso. Isso é momento de humildade, de ver que a gente está na batalha, estamos caminhando, que precisamos de ajuda e que a gente tem vergonha, né? Então, para a gente conseguir exercer a caridade, se a gente ainda não está conseguindo fazer em alguns momentos, e as meninas já disseram, né? A caridade está nas pequenas ações, assim como nas ações materiais e imateriais, que a gente possa ser guiado pelo amor. Texto, só para finalizar. Quando eu comecei a ler ele, e fala exatamente, né, que a caridade pode ser feita pensamento, orando pelos pobres, eu tive uma experiência que, para mim, foi muito marcante. Quando eu comecei a ler esse texto, eu fechei meus olhos, eu imaginei uma pessoa em situação de rua, nunca tinha feito isso. Quando eu oro assim de forma generalizada. Eu penso em hospitais, eu penso em orfanatos, mas eu consegui visualizar uma pessoa, assim, não estou falando caras não, mas eu imaginei uma pessoa em situação de rua e eu fiquei muito emocionada, porque é como se eu tivesse sentido aquela emoção positiva chegar até essa pessoa. E eu nunca tinha pensado assim, de ao invés de
orar, geral, pensar em alguém especificamente. E foi uma experiência assim muito tocante, muito mais. E eu acredito que vocês têm sido esse canal de auxílio e eu quero muito a vocês e a Deus por essa grande oportunidade. Esse é um momento de grande caridade também, esse momento de estudo e reflexão nossa. Sim. Lu, quer ler o que você escreveu no chat? Essa frase, eu estou refletindo nela há dias, porque é como se a gente estivesse realmente tendo que passar por um rio contaminado sem se contaminar. A gente tem que evitar se contaminar pelo medo, pela negatividade, pelos sentimentos inferiores, porque tá pesado. Mas a gente tem ferramentas, a gente tem recursos, a gente já está no caminho, né? E é por aí, vamos tentar passar sem se contaminar, porque se a gente consegue, a gente está ajudando várias pessoas, não só a gente, isso já é caridade também. Verdade. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Então, eu vou chamar a Nani. Fala. Só mais um negocinho que, agora com isso que a Luciana falou, a gente não é, né, modelo é nosso guia, mas realmente, Luciana, assim, tem muitas que estão nos observando, né? E às vezes uma atitude diferente nossa faz uma diferença num pensamento e ação do outro. Então, assim, não que a gente deva pensar que está sendo vigiado, não, mas pode ser que nossas atitudes estejam sendo inspirações para outras pessoas, né? E não estou falando de ninguém longe, não, é alguém do nosso convívio, nosso dia a dia mesmo. A importância da gente vigiar, realmente passar por esse momento e tentar realmente nos contaminarmos o menos possível, mas ressaltando que isso não quer dizer que a gente está alienado, é que a gente está buscando agir com sabedoria. Perfeito. Agora eu vou chamar a Nani, tá bom? Vem, Nani! É uma grande responsabilidade a nossa, né? E a gente vê que assim, os dias são muito difíceis, né? Mas estamos aprendendo a fazer a diferença na vida do outro. Porque cada gesto generoso, ele é muito significativo na vida daquele que recebe, por menor que seja para quem esteja doando. Então, que a gente não desanime, né? Que a gente não fique triste porque não pode doar muito. Eu tenho certeza de que a necessidade do outro ela só chega àquele que pode dar, e ela chega exatamente para a quantidade de que ele necessita e a quantidade que podemos doar. É exatamente isso. Deixa eu colocar só aqui para visualizar melhor a letra. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão, só o amor, mudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo,
fazendo irmão, dividindo o pão, só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. A gente tem condição de fazer a terra inteira feliz. Que seja o amor, o início, o meio e o fim de todas as coisas. Agradecido, Senhor, por mais esse estudo no dia de hoje, por mais um dia em nossas vidas e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para saber um pouco mais dos teus ensinamentos. Tanto tempo já se passou e ainda não conseguimos aprendê-los e nem vivenciá-los do jeito que ele precisa ser vivenciado. Mas estamos no caminho. E os desafios que nos chegam nos mostram que somos capazes, precisamos nos esforçar um pouco mais, cada dia um passo, e que sejamos bem-sucedidos, porque estaremos sempre contigo. Quando estamos contigo, a certeza da vitória. Muito obrigada por fluidificar as nossas águas e colocar nelas tudo o que precisamos. Que sejamos sempre contigo, Senhor. Que nessa noite, ao nos deitarmos, possamos pedir por todos aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, aqueles que estão abandonados à própria sorte, aqueles que, apesar de não dizerem, têm no fundo do coração uma imensa tristeza. Que o nosso amor chegue até ele, que o teu amor chegue até ele, que possamos cada dia sermos melhores e fazer desse mundo um mundo melhor, para que vivamos felizes junto contigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo! Vamos tirar nossa foto. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Gente, um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!